Pessoal, meu nome é Tiago. Eu fui convidado pelo meu amigo Lucas para fazermos um grupo no Facebook, no qual abordamos diversos temas sobre vestibulares. Então, o tema que eu abordarei hoje é sobre o quentismo. Antes de mais nada, o quentismo é toda e qualquer manifestação literária ocorrida no Brasil durante o século XVI. Então, o quentismo vai começar no século XVI, né? Logicamente, no ano de 1500, e irá durar até o ano de 1601, com o advento do Barroco. Bem, o quentismo não é considerada uma escola literária propriamente dita. Por quê? É um movimento que ocorre somente no Brasil e não possui um grande valor estético em relação às suas obras, a não ser a literatura dos jesuítas, né, que ainda possui algum valor estético. Também, outra observação importante é que o quentismo é uma literatura no Brasil e não a literatura do Brasil. Por que eu falo que é uma literatura no Brasil? Porque é uma literatura que reflete a visão do homem europeu de acordo com a sua visão do Brasil. E se fosse uma literatura do Brasil, seria uma visão do homem brasileiro de acordo com a sua própria terra. Por isso, vamos ser literatura no Brasil, porque reflete a visão do homem europeu, né? Bem, o quentismo é dividido em dois grupos, né? Dois tipos de literatura, que é chamada de literatura informativa, ou dos cronistas ou dos viajantes, né? Que tem uma intenção apenas descritiva, ou seja, apresenta a visão do homem europeu quando ele chegou ao Brasil, tendo como principal representante o senhor Pedro Vaz de Caminha, que foi aquele homem, né, que vocês devem conhecer, que veio na tropa de Pedro Álvares Cabral, e ele tinha a missão de descrever o Brasil para o rei de Portugal, Dom Manuel. E sempre é bom falar de literatura em relação ao seu contexto histórico. Bem, o contexto histórico que acompanhou o quentismo foi as grandes navegações, que influenciou bastante na literatura informativa. Então, o contexto histórico da literatura informativa foi as grandes navegações, né? Histórico, grandes navegações. Que foi aquela época, né, que iniciou a Idade Moderna na Europa, no qual os países que primeiro se unificaram começaram a ir para as Américas para colonizar novos territórios, né? Bem, literatura informativa, vou repetir, foi aquela literatura no qual o homem europeu apresentou sua visão do Brasil ao chegar neste novo território, o brasileiro, né? O território brasileiro. O outro tipo de literatura presente no quentismo é chamada de literatura dos jesuítas. Literatura dos jesuítas, que só vai se iniciar na segunda metade do século XVI, a partir mais ou menos de 1553, quando José de Anchieta, o padre José de Anchieta, chegou ao Brasil. Enquanto a literatura informativa vai começar logo em 1500 com Pedro Vaz de Caminha, a literatura dos jesuítas só irá começar a partir de 1553 com a chegada de padre José de Anchieta. Bem, como eu disse anteriormente, sempre é bom mencionar algum contexto histórico, né? Bem, o contexto histórico que influenciou a literatura dos jesuítas foi a Reforma Protestante, pois o nome aqui já diz literatura dos jesuítas. Os jesuítas é um grupo católico, né, criado para combater o avanço protestante. Então, daí conclui-se que a principal missão dos jesuítas era propagar a doutrina católica. Então, os jesuítas vieram para o Brasil propagarem a doutrina católica, principalmente entre os indígenas. Então, a função dos principais dos jesuítas era
doutrinar os indígenas para o catolicismo. Bem, e o principal representante da literatura dos jesuítas foi o padre José de Anchieta, e da literatura informativa foi Pero Vaz de Caminha. Outra observação importante que eu gostaria de fazer é que a literatura informativa estava ligada a conquistas materiais. Conquistas materiais. Pois o homem europeu, ao chegar no Brasil, estava preocupado em achar ouro, prata, madeira, ferro. Estava ligado na própria estrutura material do Brasil, vamos assim dizer. Enquanto a literatura dos jesuítas estava preocupada nas conquistas espirituais, pois estavam relacionados a doutrinar os indígenas para o catolicismo, né? E temendo alguns protestantes, logicamente, né? Pois, repito, os jesuítas foram um grupo religioso católico criado para repudiar o avanço protestante e avançar ainda mais do catolicismo, né? Propagar o catolicismo pelo mundo inteiro. Pronto. Então, eu irei repetir algumas informações para ficar mais claro. O quentismo é um movimento literário que ocorreu no Brasil durante o século XVI, que, em primeiro lugar, reflete a visão do homem europeu no Brasil. E também reflete a propagação da doutrina católica em relação aos indígenas, principalmente pelo padre José de Anchieta. E a literatura informativa tem como principal representante Pero Vaz de Caminha. E quando chegou ao Brasil, fez aquela carta que ele exaltou os indígenas, falando das suas... que os próprios indígenas não tinham vergonha, né, do seu corpo. Falou da terra, do grande poderio verde que o Brasil possuía, da grande riqueza que o Brasil possuía, né? Então, é isso aí. Outra última grande observação que eu já tinha feito anteriormente, mas sempre é bom ficar claro. A literatura informativa estava ligada a conquistas materiais e a literatura dos jesuítas estava ligada às conquistas espirituais, né? Quando a literatura informativa estava ligada a ouro, a prata, a descoberta de novas fontes de riquezas, a literatura dos jesuítas estava preocupada em evangelizar os indígenas ao catolicismo, né? Pronto. Com isso acabou o quinhentismo e espero que tenham gostado. E felicidades para vocês, vestibulando.